Abra comigo, por gentileza, a carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja em Tessalônica, a primeira carta, capítulo de número 5 e o versículo de número 23. Muitíssimo obrigado aos nossos sonoplastas e não sei o nome técnico para quem mexe com luz. Alguém sabe? Hã? Não sabe aí? Os nossos luzeiros aí, vai, pronto. Obrigado aí aos sonoplastas e os luzeiros, né? Glória a Deus por isso. Nessa manhã eu estava pedindo a Deus direção e eu gostaria de refletir com os irmãos sobre algo que fala muito do princípio da nossa igreja. A nossa igreja tem um propósito de missão integral. E Deus tem um propósito em nós de cuidado integral. Deus quer cuidar de nós de maneira integral. E a sua palavra nos instrui a nós colaborarmos para este cuidado integral. E nós vamos falar sobre uma palavrinha que parece da área do Vitor e do Anderson, bula de remédio, chamado tricotomia. Ou para senhoras de maior idade que sabem o que é tricotar, mas não tem nada a ver com isso. Tricotomia, do mundo teológico, fala do tríplice elemento que nós somos compostos: corpo, alma e espírito. E Deus deseja, por meio da sua palavra, fica claro que Ele quer que nós sejamos saudáveis nesses três aspectos. E é sobre isso que eu gostaria de conversar. Obrigado, que com um som assim, até eu começo a achar que eu falo melhor. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo, só que agora ficou ali um negocinho aqui, ó. Agora eu estou começando a achar que, né? Só um pouquinho para cá. Pronto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo para que os irmãos entendam. O mesmo Deus de paz vos santifique, Deus trabalhando na nossa plenitude, em tudo, e todo o vosso espírito, esse é um aspecto, é um elemento. Alma, este é outro elemento. E corpo, este é um outro elemento. Sejam plenamente conservados. A carne, se ela estar fora da geladeira, ela não é conservada. Os alimentos, se não forem conservados, eles estragam. Quer dizer que Deus quer que nós sejamos plenamente conservados em todos esses aspectos. E irrepreensíveis, não tenhamos nada de nos arrepender ou de nos envergonhar para a vinda de Jesus. Esse é um texto paulino. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão tricotômica de três aspectos. Existem outras linhas teológicas que dizem que o ser humano é um dicotômico, tem apenas duas, corpo e aí uma junção de alma com espírito. Mas nossa linha assembleiana compreende que nós somos compostos por três aspectos. E aí, eu quero começar a refletir com vocês sobre isso. Abra comigo ainda Lucas capítulo de número 1, versículos de números 46 e 47. Nós vamos caminhar e Deus vai nos instruir sobre o cuidado que nós devemos ter sobre esses três aspectos da vida, ou do corpo, da nossa estrutura. Lucas capítulo 1, versículo de número 46 e 47, eu coloquei apenas um dos versículos, diz aqui: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mais uma vez nós vemos a referência de Maria dizendo: a minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade te adora.
mas o meu espírito também te adora. Há uma diferença difícil de ser compreendida, até mesmo para os mais profícuos e profundos teólogos, mas está presente aqui. E diz que somente o Espírito de Deus, a palavra diz que somente o Espírito de Deus sabe a diferença entre a alma e o Espírito. E a palavra entra ali, na divisão da alma e do Espírito. Ainda Hebreus capítulo 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hoje você vai percorrer um pouquinho aí e vai dizer, puxa, por que eu não tenho uma Bíblia que tem aquelas anotações do lado ali? É mais fácil, né? Se você tem eletrônica é fácil, é só clicar ali e já vai para o texto. E diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra, e aqui está o que eu falei anteriormente, a base bíblica, a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós lemos regularmente a palavra de Deus, ela vai entrando em nós, ela vai esquadrinhando o nosso coração, ela vai purificando a nossa mente. Se você já deve ter passado por isso em algum momento da vida, quando pensamentos ruins, malignos, carnais, mundanos começam a serem ventilados na sua memória ou na sua mente, setas de Satanás. Como é que a gente faz isso? A gente repreende isso, mas como é que eu supro estes pensamentos ruins para pensamentos bons? Me alimentando da palavra, escutando a palavra. E hoje você não pode mais dizer que você não tem hábito de leitura. Você pode agora colocar num audiobook. Você pode colocar lá a Bíblia em áudio e está dirigindo e ouve a Bíblia. Está no ônibus, ouve a Bíblia. Está deitado, ouve a Bíblia, né? Então é importante nós nos alimentarmos da palavra. E a palavra diz que o Espírito nos lembrará dos textos. E Jesus, quando foi tentado, ele usou a palavra para repreender Satanás. Eu quero dizer que uma igreja forte é uma igreja fundamentada na palavra. E o inimigo não vence uma igreja fundamentada na palavra. E tudo aquilo que é além ou aquém da palavra, o apóstolo diz, seja anátema. Apocalipse diz, não acrescenteis nenhuma vírgula, nenhum tio. É a palavra. Vamos caminhar um pouquinho mais. Erroneamente, nós igrejas e a história da igreja, os teólogos priorizaram algumas partes do nosso corpo. Eu digo corpo, aqui entenda, da nossa estrutura, que é composta por 3. Quer ver um jargão nosso errado? A gente diz, glória a Deus, o Senhor salvou mais uma alma. E eu pergunto, o corpo não veio? O espírito ficou para depois? É uma expressão, mas quer dizer que Deus salvou o inteiro. Mas olha como a gente vai usando um vocabulário, né? Deus salvou mais uma vida. E tem gente que entrega parte da vida, não entrega inteira. E aí, só para os irmãos entenderem, alguns priorizavam alguns priorizam muito mais a oração do que o cuidado com as outras partes do corpo. Nós temos crentes que são musculosos espiritualmente, oram muito, mas não cuidam do corpo, não cuidam da alma, dos sentimentos. Tem outros que cuidam demais da alma, dos sentimentos. Eles não guardam ressentimento, eles são facilmente perdoadores, eles são afáveis, amáveis, mas espiritualmente eles não são tão bons. Tem outros que cuidam muito do corpo, que não é o meu caso. E Deus falando comigo, Ivan, você está aí, né? Mas enfim, foram muitos anos de investimento. Picanha, maminha, alcatra, pizza, lasanha. E disseram, Ivan, você tem que perder, mas perdeu, eu conquistei com tanto sacrifício.
A questão é que, independente de você ser um pouquinho mais gordinho, não, a questão é a saúde. É saúde, faça check-up. Ivan, fazer check-up é coisa humana? Não, é divina. Como assim? Se você está cuidando do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, quer dizer que você vai viver mais e você poderá glorificar o nome do Senhor por mais tempo. Então fazer check-up é de Deus. Comer melhor é de Deus, cuidar disso. E aí eu não venho aqui para apontar, eu venho aqui para me auto-refletir e refletir também com os irmãos. Tem gente que cuida demais de uma área só. A ideia de Deus, o plano de Deus é que você seja espiritualmente bem fortalecido, emocionalmente não cheio de rancor, de mágoa, de ressentimento, alguém, amargo, mas também que você tenha um corpo saudável. E tem gente que tem um corpo um pouco mais cheinho, e eu estou querendo dizer para que nós não entremos numa neurose, porque essa não é a ideia, mas é saudável, é feliz, está bem. É isso. Cuide das 3 áreas da sua vida. Agora vamos lá. Vamos ver o cuidado integral. 1 Timóteo 4:16. 1 Timóteo 4:16. A 1 Tessalonicenses é claro sobre isso, mas 1 Timóteo 4:16. Paulo dizendo para o seu filho na fé: tenha cuidado de ti, cuide de você. E aí, sabe qual é o problema? É que a nossa igreja durante muito tempo bateu muito na vaidade, mas é uma vaidade extrema. Bateu muito, olha, cuidado, esse extremo cuidado, muita maquiagem, muito sei lá o que. E aí o pessoal foi recolhendo, daqui a pouco estamos andando assim quase como andarilhos. Equilíbrio, gente, equilíbrio. Paulo fala a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Ei, Deus quer que você se cuide. Deus quer que você seja saudável. Deus quer que você seja leve. Deus quer que você seja feliz, que o seu espírito se alegre em Deus, que a sua alma seja uma pessoa leve, agradável, que ao chegar perto de alguém seja feliz, mas que você também tenha saúde física. Quem sabe nessa manhã agora eu estou pregando para pessoas com dores físicas, e talvez essas dores físicas foram causadas pela ausência de cuidado, e talvez a vida judiou de você, mas agora, ainda que estamos vivos, é momento de nós cuidarmos. E aí tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha só, aqui ele fala do corpo, mas fala também do espírito, de cuidar da doutrina. Outra coisa, gente, cuidado com os youtubers, cuidado com os pregadores do YouTube. Cuidado, porque a gente começa a ouvir um montão de coisa lá, e daqui a pouco nós estamos como ovelhas cheias de carrapicho. Esses pregadores coaches por aí, e eu falo isso porque eu sou coach, sou master coach formado no Brasil, no Canadá, com reconhecimento canadense, americano e europeu, então eu posso falar sobre isso. Mas uma coisa é coach, outra coisa é a palavra de Deus. Não se mistura. Eu não posso usar princípios coaches na igreja para pregar aqui, é outra coisa. Princípios de coach eu desenvolvo para desenvolver pessoas, competências, habilidades. Então, Paulo fala: tenha cuidado de ti, mas cuida da doutrina e persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás. Olha só, para que fazer isso, Ivan? Para você ser salvo. Mas ele diz ainda: tanto a ti como aos que te ouvem. Ou seja, Deus não quer que você seja saudável simplesmente para você ser bonitão ou bonitona. Deus quer que você seja saudável em tudo, porque as pessoas ao seu redor serão alcançadas pela graça de Deus também. Vamos ver um pouquinho sobre o corpo? Deixa eu falar sobre alguns cuidados com o corpo. Olha só para você saber, na história teológica, algumas pessoas denegriram o corpo, dizendo que o corpo ele não presta. E talvez você tenha uma concepção assim do corpo. Olha só. Para os gregos do século I, o corpo era de importância secundária. Não importa o corpo é para ser destruído mesmo. Isso aqui é a carne. Até porque se formos falar de carne no grego, você vai ver que tem soma, tem sarx, tem um montão de coisa, e não dá tempo hoje, que o horário não é para isso.
Mas lá no século I, os gregos já falavam que o corpo não presta. Então, não, deixa eu acabar com o corpo, deixa eu destruir o corpo. Não, não é bem assim. Para os gnósticos, a matéria era má. Por isso que quando João fala, e o verbo se fez carne, é uma loucura isso, os gregos. Como é que pode Deus Santo encarnar num corpo podre, ruim? É impossível isso. Isso é chocante, para nós hoje é normal, mas na época não era, porque o corpo não era bom, não era tido como bom. Os gnósticos, a matéria era ruim, não importava o que fazia com o corpo, ou seja, eles poderiam se prostituir, poderiam encher a cara, poderiam se cortar, fazer o que quisessem, porque o corpo não importa, o que importa é o intelecto, o transcender. Os gnósticos tinham a capacidade, ou buscavam transcender intelectualmente, ser mentes prodigiosas. Para o paganismo era normal ingerir alimentos sacrificados de ídolo, porque olha, posso comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser com o corpo, porque o corpo não presta. E para a linha hedonista, do hedonê do grego, que é prazer, a ênfase estava em gerar prazer para o corpo. Então, dá prazer, a meta é, deu prazer, eu vou fazer. Porque o corpo é para ter prazer mesmo. E aí que vem pessoas que vivem o que? No prazer. Eu estou com vontade de comer, eu vou comer. Eu quero mais, vou comer mais. Eu estou com vontade de me prostituir, eu vou me prostituir. Mais sexo, mais sexo, mais sexo. Tudo que é bom para o corpo eu vou fazer. Porque o hedonista, ele vive não para ter saúde, mas simplesmente para elevar o nível de prazer. Isso são linhas não bíblicas. Agora vamos ver aqui o que Deus diz sobre o corpo. 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. Diz ali que nós somos templo do Espírito Santo. E diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ei, se você se entregou a Jesus, deixa eu dar uma informaçãozinha para você. Você perdeu. Perdeu o quê? Perdeu esse corpo, não é mais seu. Se você se entregou para Jesus, Ele é o Senhor. É Ele que tem que decidir o que você vai fazer com o corpo, o que você vai usar no seu corpo. É por isso que a gente fala assim: você está dando uma palavra muito conservadora e tal. Tanto homens como mulheres devem pensar bem o tipo de roupa que vão usar. Não estou falando de uso e costume, estou falando de prudência. Por quê? Porque o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou falar modelo de roupa, é você que tem que saber. Como hoje eu estou aqui, mas à vontade, porque o culto de manhã é assim. A nossa igreja, ela tem múltiplas formas de acolher. À noite é um pouco mais tradicional, mas de manhã é leve. Mas só que eu posso vir leve, mas eu posso vir leve e não ser prudente, não ser consciente. Ivan, então agora o pastor não deixa. Não, é o Espírito que tem que dizer. Olha na frente do espelho e fala: Senhor, o Senhor que é dono do meu corpo e o Espírito Santo que habita em mim, tá bom assim? Porque a gente fala muito das mulheres, mas tem homem que começa 3 dias na academia, já estica o peito achando que já é um galinho de briga. Já começa a usar a camisetinha mais curta para mostrar o pãozinho aqui, mas não tem nem, assim, o pão nem cresceu ainda. Nós ontem estávamos fazendo compra no shopping, passou um homem que ele era mais cuidadoso que muitas mulheres. O cabelo do homem era até aqui, impecável. O homem tinha uma barba que eu acho que ele passou umas 3 horas cuidando. Anderson, falando, nossa, que cuidado que ele tem. O que Deus quer que você tenha é equilíbrio. Você é templo do Espírito de Deus. Vamos lá, ainda 1 Coríntios 6:15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha só, ficou mais complicado. O nosso corpo, a nossa igreja é membro de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou seja, o que você faz com o seu corpo, você adora a Deus ou você entristece Ele. Não é por religiosidade, não é por tradição da igreja, não é por imposição, é simplesmente pelo Espírito.
Se você quer continuar tendo a presença dele habitando em você, então tome um pouco mais de cuidado. E tem horas que a gente deixa de fazer algumas coisas para não entristecer as pessoas que nós amamos, sim ou não? E quanto mais não entristecer o Espírito. Continue comigo, 1 Coríntios 6:13. E aqui fala dos alimentos. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Tem gente que chega na igreja e ainda está apego à prostituição. Tem gente que está na igreja, e igreja não é lugar dos perfeitos. Igreja é um hospital, um lugar de vir trazer cura para as pessoas. Você entra no pronto-socorro, você vai sendo curado. Daqui a pouco você já está melhorzinho, já leva água para um e para outro. Daqui a pouco você vira um estagiário no pronto-socorro. Daqui a pouco você já começa a estudar ali, né? Já vira ali um assistente de enfermagem. Depois você vira assim uma da enfermeira padrão. E você vai estudando, daqui a pouco você vira um médico. E você vai cuidando do hospital. Mas às vezes fica aí no resquíciozinho de prostituição, de adultério. E de novo, é muito mais fácil pregar sobre bênção. Mas tem bênção que não chega porque o corpo não está pronto. A alma não está sadia. O espírito não está preparado. Você pode frequentar todos os cultos da vitória do Brasil e do mundo. Se você não tiver sadio, a bênção não chega. E aí, Ivan, eu nunca adulterei. Amém por isso, mas pensa se a tua mente não anda flertando com adultério. Eu não me prostituo, mas será que a sua mente não está flertando com a prostituição? Tudo começa aqui. E Jesus falou, se você pensar, você já pecou. O adultério, de fato, é a consumação do pecado, porque o pecado já existia. Continuando, 2 Coríntios 7:1, vamos comigo lá. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Fala de carne e de espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Tem coisas que é na carne, mas tem coisas também que é no espírito. Tem doutrinas erradas no espírito, tem concepções erradas no espírito. De novo, tome cuidado com esses pregadores que você ouve aí, que são ótimos, que tem uma pirotecnia, que tem uma voz muito boa. Cuidado, porque às vezes você está ouvindo e está comendo uma comida com veneno. Ivan, só tem gente ruim? Não, mas cuidado. Se você não é um crente maduro, cuidado com aquilo que você ouve. E aí, por último aqui nesse texto ainda, 1 Pedro 4:3. 1 Pedro 4:3. Orienta com cuidados que nós temos que ter. E fala porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, tudo que a gente quisesse, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices. Isso aqui eu tive que estudar para saber o que era. Eu conheço só borracha. Glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Dissoluções é viver somente para fazer a própria vontade e esbanjar a vida em prazeres tolos e perversos. Ei, Deus pode te dar um dinheiro maravilhoso, mas não quer dizer que você tem que comprar tudo. Tem gente apertado financeiramente porque comprou o que não precisava. Tem gente que tem necessidade de ficar se expondo com os seus bens. Tem gente que compra qualquer coisinha e posta no Instagram. Ei, se você tem necessidade disso, pare para pensar. Talvez você precise de cura. Se você precisa o tempo todo expor a sua vida nas redes sociais, alguma coisa está de errado. Você quer provar algo para quem? Eu vou confessar o meu pecado. Há anos atrás eu tive uma Mercedes. E eu me achava melhor por ter uma Mercedes. E eu postava foto com a Mercedes, porque eu dizia, eu agora vou provar para todo mundo que não acreditou em mim, que eu venci. Que pensamento que eu tinha. Quem falou que quem tem uma Mercedes venceu?
estava pagando ela ainda. Quando eu tivesse pago ela, eu poderia dizer que eu consegui, mas só por estar dentro. Pastor Eric não muda nada. Tem gente que está andando com um carrão aí e está devendo a alma, até vai ficar aqui para pagar o resto, até quando de Cristo. Se você precisa ficar se expondo para provar isso, é que você tem um complexo de inferioridade. Hoje eu me preocupo muito menos com o que os outros pensam. Depois, concupiscências. Concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça, o apreço por bens materiais. Tem gente que tem a necessidade. Eu preciso ter mais. Eu tenho um apartamento que agora tem que ter 2, agora tem que ter 3. Não, carro tem que ter uns 3 na garagem. Moto tem que ser umas 2, né? Terno tem que ser 32, sapato 45, parece uma centopeia, né? Gravata eu faço coleção. Eu tenho que ter Bíblia, tem que ter umas 54 também. E ele é compulsivo e o dinheiro nunca sobra, nunca só falta. Entra no cartão de crédito e vai e vive uma vida só para pagar conta. E você sabe o que é a palavra paz? A Bíblia diz o seguinte: a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Se você está cheio de coisa, de bens, mas está com dor, eu questionaria. Você está dormindo bem ou com remédio? Você levanta preocupado em pagar a conta? Quando você olha o boleto do cartão de crédito, você começa a ter arrepio já. E já clama: o sangue de Jesus tem poder. Mas eu nunca vi o diabo usar o cartão de crédito da gente. Eu nunca vi o diabo soltar cheque por aí. Eu nunca vi o nome diabo está preso lá no Serasa Experian. Eu nunca vi o CPF do diabo lá negativado. É o nosso. Quer ver? Eu vou falar antes que chegue. Final de ano, Natal e virado. Fala assim: eu mereço. Eu mereço porque foi o ano inteiro de luto, né, Regi? Eu mereço. Foi só provação esse ano, misericórdia. Agora eu vou gastar, vou comprar uma roupa bonita, vou comprar 2 Chester, 2 peru, vão ter que cantar aqui em casa. Aí você dá-lhe no cartão de crédito. Aí janeirão entrou, você já entra já atribulado. Misericórdia, Senhor. Esse PVA é do diabo. Esse PTU está chegando. A matrícula da escola está chegando. E esse cartão aumentou que o inimigo desirandou aqui. Não foi você que comprou demais. Aí você faz essa bola. Dezembro você gasta, janeiro você entra crítico, usa o cheque especial, usa o limite e sei lá o que e tal. E vai essa vida, quem sabe você está vivendo isso. Isso você está sendo escravo. Sabe o que Deus fez comigo quando eu fui para Matinhos? E hoje eu entendo. Desapego. A minha ida para Matinhos foi simplesmente para eu aprender a desapegar. Sabe qual que era a marca, a grife que eu usava em Matinhos? Loja do 12. Conhecem? 12 pila, chinelo de 12, bermuda de 12, camiseta de 12. Tem tudo de 12 lá. Que ninguém para ver mesmo. Nada. Nós andávamos assim lá. Caiçara mesmo. 12. Só penteava o cabelo porque eu trabalhava com a câmera aberta. Senão deixava tudo 12. E eu percebi que a gente vive só com 12. Que a gente come e vive, a vida é tão simples. E que as contas foram lá embaixo, que meu custo de vida foi lá pro chão. Eu falei: Deus, eu consigo viver assim. E aqui a gente chega, a gente anda na rua, já aparece um cara com um carrão, outro com um tenisão bonito, outro sei lá o que. A gente fala: não, eu tenho que manter a aparência. Para quem? Para quem? Pensa em ter paz, queridos. Final de ano, hora de refletir. Depois vem borrachices. Eu fui estudar. Coisa sem qualidade, frouxa, porcaria. Às vezes a gente fica um montão se envolvendo com porcaria, com coisa que não tem nada a ver, perdendo tempo. Glutonaria, a gente sabe que é comer para além do que nós precisamos. E eu sei disso muito bem, eu posso falar disso muito bem. Você come 2 pedaços de pizza e fala: que maravilha. Mas você olha o terceiro e fala: cabe. Esse terceiro cabe. E é exatamente esse terceiro que não te deixa dormir à noite. É o terceirão que você come e fala: não precisava, mas eu vou matar. Aí a mulher fala assim: come para poder jogar a caixa fora. É comigo mesmo, é isso aí. Eu só precisava do incentivo. Né? É aquele incentivo que eu precisava, glória a Deus. E aí, pum, estufou. Parece que você trabalhou, rachou lenha a noite inteira. Levanta com os olhos, parece cheio de areia.
né? Isso daí é o princípio da glutonaria. E aquela Coca-Cola gelada no calor agora, você vai tomar um copo e fala, que maravilha. Aí você fala, pô, mas tem mais meia garrafa, deixa eu tomar mais um, toma mais um. Fala, não só mais um, o terceiro já, você já estufou, já, você, né? E no calor, após o almoço, parece que você está piscando, né? Você não aguenta ficar de pé, comeu demais. Bebedice aqui fala de bebidas alcoólicas. Entenda bem, queridos, olha só, vamos ser bem sinceros aqui, a Bíblia não condena a bebida. Você pode me malhar, você pode fazer o que você quiser, mas eu sou teólogo, tenho informação e a minha compreensão está aqui na Bíblia. A Bíblia não fala assim, não tomei bebida, não, fala para não se embriagar. Agora, o que a gente orienta como igreja? Você não precisa disso, você não é escravo disso. Até porque tem muita gente na igreja que teve envolvimentos com alcoolismo. E se chupar uma bala de rum, ele volta a ser alcoólatra. Tem gente que se der o primeiro passo de tomar um copinho, ele se desmorona, porque ele não tem alto. Mas a Bíblia fala para não se embriagar. É muito fácil falar assim, a Bíblia fala não pode beber. Não, aí eu tenho que fazer uma hermenêutica correta aqui. Fala para não vos embriagueis. Só que a gente diz para você, você não é escravo disso. Você não precisa beber para ser feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Na presença do Senhor nós podemos saltar de alegria. E se você tiver a conta paga, ou o cartãozinho em dia, você não tem que beber para esquecer nada não. Você pode ficar com a consciência tranquila, porque haverá paz, alegria e bênção na sua casa. E fala também de abomináveis idolatrias. Paulo estava falando sobre o cuidado que tinha de adorar outros deuses, mas também eu quero só dar para você aqui um highlight sobre cuidado em você não adorar as coisas. Tem gente adorando o carro que tem gente adorando a casa que tem gente adorando o emprego que tem gente adorando a conta que tem gente que, olha só, você deve ter visto isso, que eu já vivi isso. Você tem um dinheirinho guardado, você todo dia dá um atualizar ali no aplicativo e olha, maravilha, oh glória. Deixa eu tirar um print aqui. Essa eu não posso postar no Instagram, mas eu queria. Talvez você está adorando a conta bancária que você tem. Talvez você, como eu, já sonhei, queria muito ter um cartão Black, só para poder pagar e falar, o meu é Black, passa aí. São necessidades que a gente vai tendo na vida depois que a gente tem paz. E fala, isso não era nada, como diz Salomão, é tudo vaidade. E sabe de uma coisa? Para acalmar um pouquinho, para não falar que você está apanhando hoje, Deus te entende. E Deus te entende tanto que Ele permite que você tenha. E depois Ele diz, sabe uma coisa, eu te dei. Mudou a sua vida? Você ficou mais bonito, mais espiritual, mais crente, falou mais a língua estranha? Não, só para você entender, isso aqui é mais uma coisa da vida. Eu vou te dar só para você entender que isso não vale nada. Deus às vezes nos dá, só para a gente entender que ter ou não ter não faz nenhuma diferença. É só mais uma coisa. E aí, o tempo não vai dar, eu só estou no corpo. Mas eu vou começar aqui só para você entender, cuidado com a alma. A nossa alma fala do intelecto, a nossa alma fala das emoções, a nossa alma fala da consciência, a nossa alma fala da vontade, da personalidade. E aí, Filipenses 4:8, vamos comigo ali rapidinho. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. E eu vou correr um pouquinho mais, 2 Timóteo 4:13. Quando vieres, Paulo diz, traga a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Ele falou, eu preciso ler, eu preciso estudar para alimentar o meu intelectual. Irmãos, nós precisamos ler, precisamos avançar, porque se nós não continuarmos lendo, instruindo, o cérebro vai morrendo. E quanto mais velho a gente fica, eu sei porque já passei dos 40, a gente não tem mais a mesma memória, a gente tem que exercitar o cérebro, para que a nossa alma continue avançando. Cuidado com as vontades, 1 Pedro 2:11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Temos que tomar cuidado com as vontades. Tem muitas vontades que não são de Deus, mas tem vontades que são de Deus, e a gente tem que
pôr a palavra de Deus como filtro, para que a gente possa entender. Cuidado com as emoções, Tiago 3:14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que é do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, e é sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha o que Deus está falando. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Que o Senhor guarde o nosso corpo, que o Senhor guarde a nossa alma, que o Senhor edifique o nosso espírito. Cuidado com as relações, as pessoas ao nosso redor nos influenciam de maneira ruim. Romanos 12:18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz para com todos. Cuidado com a consciência, Atos 24:16. E por isso, procuro sempre ter a consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para os outros homens. O Espírito não vai dar. O dia de hoje, eu só queria começar um processo de reflexão, para que você avalie como é que está o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. E eu encerro dizendo para você que existem alguns homens, e para homens é muito mais fácil malhar a parte de cima. Você já viu o homem coxinha, que vai na academia e malha só em cima? Ele sai assim, ó. E embaixo é fininho, né? Já viu? Esse é o malhador coxinha. Em cima é largo, embaixo é fininho. A gente brinca, mas tem muitas pessoas assim. Um aspecto dele é forte, o outro é pobre. Deus quer que você seja simétrico, corpo razoavelmente saudável, porque é 100% difícil. A alma razoavelmente saudável. O espírito, estou pondo razoavelmente. Caminhe com tudo, equilíbrio. Vem aqui, meu amor. Quero orar com você, só que hoje eu vou pedir para ela orar. Você sentado como você está. A minha ideia foi que você fizesse uma reflexão, que você fizesse um momento de reflexão sobre a sua vida. Eu não vou te direcionar para nada. Outra coisa que Deus quer da gente, que a gente assuma as nossas responsabilidades. Eu não preciso dizer para você, faça isso, faça aquilo, não. O Espírito vai falar para você o que você tem que falar. Assentado como você está, nós vamos orar aqui. Querido Deus, queremos chegar até Ti, diante de Ti, Senhor, nesse momento para agradecer. Agradecer pela Tua palavra, Senhor. Agradecer por termos a oportunidade de conhecer mais, de sermos melhores, para que a gente possa fazer melhor, Senhor. Para que a gente possa ser exemplo e luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas de uma forma, Senhor, muito humilde, queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdão se não estamos, Senhor, cuidando de alguma área da nossa vida como deveríamos. Perdão se estamos priorizando coisas que não deveríamos. Perdão, Pai, se não estamos Te perguntando, se não estamos nos aproximando o suficiente de Ti para saber discernir o que é certo e o que é errado, Pai. Perdão, Senhor, porque nem sempre reconhecemos o Teu cuidado e proteção nas nossas vidas, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Nos permita, Pai, conhecer mais de Ti, estar mais próximo de Ti, Senhor, e sermos, Senhor, cada vez mais fortes no corpo, na alma e no espírito, para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, queridos.